Como nós já mencionamos, nós estamos vivendo em meio a um surto de um vírus de proporções mundiais, trazendo morte a muitos e prejuízos incalculáveis à população mundial. E é natural, então, que diante disso, diante dessa catástrofe de caráter mundial e o sofrimento que ela traz e vai trazer a milhões de pessoas, algumas perguntas e declarações que sempre se repetem surgem. Isso não prova que Deus não existe? Se Deus existe, ou Ele é mau, ou Ele não é todo-poderoso. Se Deus existe, Ele deve ter resolvido não interferir no mundo, porque deixa esse tipo de coisa acontecer. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Ou como devemos proceder? Então, no que se segue agora, eu queria trazer 5 pontos com respeito a nosso procedimento. Aliás, primeiro 5 pontos para nós entendermos essa calamidade e depois algumas orientações práticas sobre como nós devemos nos comportar diante delas. O texto que nós acabamos de ler e explicar para os irmãos, ele nos mostra primeiro que as calamidades haverão de existir até o retorno do Senhor em glória. Isso significa que não há esperança nenhuma de que nós um dia tenhamos nesse mundo, como nós o conhecemos, algum período de paz, de tranquilidade e prosperidade. Pelo que Jesus disse aqui, o que vai marcar o mundo até a vinda dele é exatamente estas catástrofes que foram todas mencionadas aqui, estes males que foram mencionados aqui. Então, a esperança humana de ter um reino ou de ter um período mundial de paz, de prosperidade, de grande alegria, de harmonia e de saúde, isso é ilusão. Isso é uma pura ilusão. Não existirá isso. Se Jesus acertou o que ele está dizendo, e vem sendo assim, então devemos confiar no que ele está dizendo. Não haverá. É catástrofe em cima de catástrofe, calamidade em cima de calamidade. É isso que nos ensina. Segunda coisa, esse texto ele nos mostra que coisas como pestes, pragas, pandemias, elas são sinais de que o mundo realmente se encaminha para o fim, como o Senhor Jesus nos diz aí no verso 9, quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo, ou seja, há um fim, embora ele não seja logo, mas ele haverá de chegar. E com isso Jesus quis dizer, quando ele disse em seguida, ainda não será o fim, é que essas pragas, elas não estão marcando a proximidade do fim. Na verdade, Jesus disse, o fim não é logo. Elas não estão marcando. Eu sei que tem gente já marcando a vinda de Jesus para a semana que vem, diante dessa catástrofe aí. Mas sinais como estes não foram dados por Cristo para que nós pudéssemos estabelecer ou descobrir qual é o calendário de Deus. Na verdade, como eu disse, essas coisas acontecem para nos dar certeza de que o fim virá. Se Jesus acertou tudo isso que ele falou até agora, ele também vai acertar o que ele diz no verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Se ele está certo naquilo que ele falou antes, ele está certo nisso que ele falou aqui também. Então estes sinais acontecem para nos garantir aquilo que Cristo falou com respeito à sua vinda. Ele virá, a prova de que ele virá é que tudo que ele disse que antecederia a sua vinda está acontecendo há 2000 anos, exatamente como ele disse. Então estas coisas servem para reforçar a nossa confiança nas palavras de Jesus. Isto que nós vemos são estertores de um mundo moribundo, de um mundo que se encaminha para o final e que tem esses tremores de morte à medida que ela se aproxima. Terceira coisa que Jesus nos ensina é que é necessário que estas coisas aconteçam, como nós já lemos aqui no final no verso 9, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Por que é necessário? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Por que isso é necessário? Por que Cristo disse que isso é imperioso acontecer? Nós podemos colocar aqui várias razões, entre elas, para mostrar nossa fragilidade. Eu não sei vocês, mas eu me sinto extremamente frágil numa situação como essa, em que a gente percebe que a contaminação ela vai acontecer. Esse vírus está entre nós, ele vai chegar com força, ele vai se espalhar, depois nós vamos aprender a conviver com ele. Alguns poderão vir a óbito por conta disso, e não tem muito o que fazer não.
De repente, em uma semana, todo o sistema mundial se vê em caos. A economia dos países, as viagens internacionais, os eventos, isso vai afetar a humanidade de uma forma que a gente não imagina. Isso tudo aponta para a nossa fragilidade, a fragilidade do governo humano. Como Deus, podemos dizer assim, né? Com um único vírus, ele desestabiliza, uma coisinha miúda, né? Até invisível, ele desestabiliza o sistema todo, quebrando a segurança das nações e das pessoas. Então, para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus, é necessário que estas coisas aconteçam. Guerras, mortes, pestilências, perseguições. Para que serve tudo isso? A resposta é, primeiro, para mostrar como somos frágeis. Segundo, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Terceiro, para quebrar a arrogância do homem. Veja o efeito que Cristo disse que estas coisas fariam no coração da humanidade. Aí no verso 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Escreve muito bem o que estamos vivendo. Verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror. Note que ele falou de homem, não falou de mulher, né? Mulher mais forte. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Gente desmaiando de terror diante da expectativa das coisas que virão para o mundo. É por isso que essas coisas devem acontecer, para incutir temor, para quebrar a arrogância humana, para mostrar ao homem que ele não é autossuficiente, para mostrar que ele não tem controle do seu destino, para mostrar que há um Deus acima dele. Então estas coisas devem acontecer, preparando a vinda do Senhor Jesus, preparando a sua chegada, e a maneira de fazer isso, de fato, é colocar a humanidade no pó e na cinza.